Temos neste estúdio Fernanda Freitas, da Associação Nuvem Vitória, que conta histórias a crianças que estão no hospital à noite. Fundada em 2016, a Associação Nuvem Vitória desenvolve um trabalho voluntário único neste mundo. Todas as noites, as equipas desta associação de voluntariado contam histórias de embalar a crianças que estão longe dos seus ambientes familiares, longe de suas casas, nos hospitais. É muito giro, muito. Olha, eu dou já os parabéns e pronto, vou começar com as minhas perguntas. Qual foi o motivo de se juntar à Associação Nuvem Vitória? Olá e obrigada por me terem desafiado a estar aqui convosco para conhecermos um bocadinho melhor esta associação, a associação que de facto vai fazer 4 anos este ano. A Associação Nuvem Vitória surge de um desejo não só meu, do Pedro Dias Marques, que é vice-presidente e também cofundador desta associação, isto porque ambos éramos contadores de histórias e o que nos apercebemos era que o nosso voluntariado, às vezes, com o nosso trabalho no dia-a-dia, não tínhamos tempo para ir contar histórias aos hospitais nos horários em que os hospitais normalmente querem. Eu, por exemplo, já era voluntária, contadora de histórias às 11 da manhã, fazia todas as semanas em Lisboa, fosse no Hospital Santa Maria ou no IPO, mas a partir do momento em que eu abri a minha empresa deixei de ter tempo para contar histórias de manhã. Portanto, começamos a tentar perceber onde é que podia haver um problema, digamos, uma necessidade para o qual ainda não houvesse resposta. A isto chama-se ser empreendedor social, ou seja, encontrar um problema social que ainda não tivesse resposta, e foi isso que encontramos. As histórias, se vocês bem se lembram, nós gostamos de ouvir histórias à noite, antes de adormecer, e apercebemos que à noite, nas pediatrias, não havia muitas vezes quem contasse estas histórias às crianças que estavam internadas. E Vitória começou assim a história. Primeiro fizemos um projeto piloto, fomos tentar perceber com vários hospitais, mas sobretudo o Hospital Santa Maria em Lisboa, que nos permitiu fazer um projeto piloto, portanto testar se o projeto ia funcionar ou não. É sempre importante fazer um teste antes de começar, e a partir do momento em que foi aprovado, já se passaram de facto mais de 3 anos, já temos mais de 540 voluntários, começamos com 22, e já estamos em hospitais do Norte a Sul. Estamos em Braga, estamos no Porto, estamos em Leiria, estamos em Vila Franca de Xira, Lisboa, Almada, Cascais, Alcoitão, que fica na zona também da linha de Lisboa, e não fosse a Covid, e já estávamos em mais 3. Quantos, mais ou menos, voluntários é que estão? 540. 540? E como é que conseguem ter esses voluntários? Eles voluntariam-se. Sim. Voluntariam-se, mas como? Então, sempre que vamos abrir um hospital, por exemplo, agora estávamos em processo de abrir um novo hospital, a primeira coisa que temos de ter é a autorização dos hospitais. Falamos com os enfermeiros, com os médicos pediatras, com o Conselho de Administração, até mesmo com as educadoras, os seguranças, portanto, todo o hospital tem de saber que a nuvem vai entrar. Porquê? Porque não é normal à noite entrarem pessoas nos quartos das crianças, pessoas que não são do pessoal médico ou do quadro técnico do hospital. E portanto essa é logo a primeira questão, é percebermos como é que vamos entrar naquele hospital. Os hospitais são todos diferentes, portanto fazemos isso, primeiro percebemos como é que vamos funcionar dentro daquele hospital, e a partir do momento em que o hospital e a Nuvem Vitória assinam um protocolo, nós preparamos uma formação e abrimos o processo de candidatura. Portanto, quem tiver mais de 21 anos pode ser Nuvem Vitória. Candidata-se online. Nós temos um formulário online. Quais são as condições? Para além de ter mais de 21 anos, gostar muito de contar histórias, ser muito, muito pontual, ter muito sentido de compromisso,
e, obviamente, assinar um contrato connosco, porque é um contrato de voluntariado, mas é um contrato, portanto é um trabalho que tem as suas regras, como vocês têm as vossas regras para trabalhar aqui na Rádio Miúdos, e depois tem que nos entregar também o registro criminal, para trabalhar com crianças, e a partir daí podem entrar na nossa formação. Temos um número de vagas por cada hospital, depende muito do tamanho da pediatria. Se a pediatria for maior, temos mais voluntários. Posso dizer que temos núcleos com 45 voluntários, mas temos núcleos com 150, portanto depende do tamanho do hospital. Há muita gente que se queixa de ficar muito tempo à espera, porquê? Porque depende sempre do tamanho da nossa enfermaria onde vamos trabalhar. Enquanto, por exemplo, a enfermaria do Hospital de São João e o Hospital de Santo António, de São João no Porto e de Santa Maria em Lisboa são muito grandes e nós podemos ter um núcleo muito grande, há hospitais que têm 17 camas e nunca vão ter mais camas. Portanto, para 17 camas nós temos um rácio e sabemos que precisamos mais ou menos de 70, 80 pessoas. Essas 70, 80 pessoas não vão ao hospital só uma vez de vez em quando, recebem o seu mapa de trabalho, a sua grelha e portanto pelo menos 2 vezes por mês vão, porque senão não crias o hábito de tu próprio contares histórias e isto é muito bom para quem conta as histórias, não é só para quem recebe. E até há nuvens que dizem, mas eu queria ir mais vezes, mas pronto, nós fazemos aqui uma rotatividade de 2 noites, pelo menos 2 a 3 noites por mês. Se tivermos um grupo muito grande, as pessoas acabam por ir só 3 em 3 meses e perdem a ligação à associação, perdem a ligação às histórias, perdem a ligação ao hospital, se vais 3 em 3 meses já não te lembras daquilo que aprendeste, portanto tens de estar sempre a ir e portanto convém ir 2 a 3 vezes por mês, o que quer dizer que nós temos aquilo que muitas faculdades tinham, não é? Que é o números clausos, o grupo fecha com 70, não é por muita gente querer que nós podemos alargar o núcleo, nós temos protocolos e quando assinamos o protocolo dizemos exatamente quantas nuvens vão entrar no hospital. É muito difícil alargar só porque as pessoas querem, até por questões de segurança, não é? As pessoas, cada nuvem, o nome da nuvem, a identificação é dada aos seguranças e nós não podemos estar a mudar as equipas todos os meses só porque há pessoas que querem ir. Exatamente. Portanto, a formação é fundamental e a partir do momento em que fazem a formação ficam no grupo, dificilmente saem. As pessoas só saem porque ou mudam de cidade, ou vão estudar para fora, ou vão trabalhar para o outro lado, e portanto às vezes há vagas. Para encher as vagas tem que fazer formação, tem que esperar sempre a formação que acontece normalmente 4 a 5 vezes por ano. Depois fazem a formação e a seguir começamos, vamos sempre em dupla, portanto nunca entra uma nuvem sozinha num quarto de uma criança, entra sempre com outra pessoa. E começamos a contar histórias e depois depende da idade dos miúdos, porque temos histórias para mais pequenininhos, mas também contamos histórias a adolescentes, como vocês. Pois era o que eu ia perguntar agora mesmo, qual é que era o tipo de história que contava aos miúdos e isso tudo. Olha, depende, sabes, Matilde, porque nós temos histórias que eu vou-vos mostrar que é mais fácil do que estar só a falar, não é? Mais giro. Nós temos histórias que dão para todas as idades. Imagina, se eu começar a abrir este livro, imagina, vocês imaginam, não sei se já tiveram internados, é uma seca. Acho que já foi uma seca. Eu estive internada com 9 anos, 9, 10 anos e imaginem, foi no século passado, não havia televisão o dia todo, não havia net, não havia rádio miúdos, não havia nada para nos distrair, só havia livros, eu não tinha visitas, estava em isolamento. E a única visita que tive, quase no final do internamento, foi de uma voluntária. E percebi que queria ser voluntária quando fosse maior. E consegui. E imagina, uma das coisas que normalmente diz, os adolescentes não querem levar com histórias, mas depende da maneira como tu contas as histórias, não é? Porque se eu chegar à tua beira e disser assim, ok, não é uma história, não é bem uma história, é um desafio, e depois se não gostares, vamos embora, não é? É claro que, se calhar, com os mais pequenininhos, nós vamos, estava a ver se tinha aqui um livro que eu gosto muito de contar a adolescentes, mas, por exemplo, se calhar, os mais pequeninos, nós começamos com uma caixinha de música. Isto é uma caixinha de música que tem uma forma de ovelhinha e, portanto, os mais pequeninos ficam logo a olhar, a tentar perceber o que é. E depois nós pegamos em livros que podem não ser livros com histórias, por exemplo, eu agora vou partilhar um livro que eu gosto imenso, que é um livro que é só
só tem desenhos e cada vez que viramos a página, o desenho inicial transforma-se noutra coisa. Será um gato? E depois a será? Fernanda vira a página e afinal não E é um gato. afinal é um É um pato. pato, porque Ok. o livro virou-se em 3 páginas. Exatamente. O livro tem várias páginas e à medida que vamos virando as páginas, o animal vai se transformando. E Estão a depois ver? o papagaio, exatamente. E um tucano. É claro que isto serve para contar histórias, serve só para o jogo do que é que achas que vem a seguir. E tenho disto para várias idades. Este é o mais infantil, mas eu tenho destes para várias idades. E os mais crescidos adoram este tipo de livro porque acaba por ser um livro-jogo, não é só uma história, porque às vezes uma pessoa pensa, vamos contar a história da carochinha a um miúdo de 15 anos. Nós já apanhamos adolescentes com 18, porque a pediatria vai até aos 18 anos, não é? Portanto, nós aí contamos as histórias das coisas, porque tudo tem uma história, não é? Contamos a história da própria nuvem, olha, às vezes falamos da Rádio Miúdos, já falei da Rádio Miúdos numa das minhas ações da nuvem, a dizer, olha, sabes que podes ouvir uma rádio só feita por miúdos e as pessoas que não vos conhecem ficam muito surpreendidos e vão espreitar. Podemos só contar a história do clipe, a história da internet, ou então as histórias das nossas vidas, tipo, sabes que eu vivi numa época em que não havia internet, o que é estranho, mas conseguimos, só falámos com os nossos amigos quando estávamos à beira deles. Olá Fernanda, eu também sou do grupo dos dinossauros. Olá Ana. Sou produtora da Rádio Miúdos. Queria perguntar-te, quando as nuvens entram num hospital, numa determinada noite, sabem o que é que vão encontrar? Que crianças, que situações vão encontrar? Sim, por norma sim. Ou seja, se imagina, como vamos em dupla, imagina que eu e a Ana íamos hoje fazer voluntariado num hospital. A primeira coisa que sabíamos não é no dia que nós sabemos que vamos fazer a ação, não é? Nós temos uma plataforma de gestão de voluntariado, portanto todos nós sabemos antecipadamente quais são as noites que nós podemos ir contar histórias, portanto introduzimos a nossa disponibilidade na plataforma, a plataforma gera um calendário e, por exemplo, o meu calendário dizia dia 29, a Fernanda e a Ana vão ao hospital, imagina, Santa Maria, ao 6º piso. O que é que nós fazíamos? A nossa coordenadora, cada núcleo tem a sua coordenadora, já nos tinha dado mais ou menos uma ideia de como é que estava o serviço na véspera. Ou seja, sabíamos que tínhamos, imagina, 2 bebés, 4 adolescentes, quantas raparigas, quantos rapazes, se alguém fala estrangeiro, se alguém tem alguma necessidade especial. Não precisamos saber mais nada, não precisamos saber que doenças é que os miúdos têm, a não ser que seja no sentido de nos não permitir ir ao quarto, não é? Pode acontecer uma criança estar em isolamento e nós não podemos entrar. Depois, durante a tarde, uma de nós as duas iria confirmar como é que estava o serviço com as enfermeiras, ligámos para o hospital e percebemos se está igual ao dia de ontem, se entraram mais crianças. O que nos interessa mais é saber o número de crianças e mais ou menos as idades para gerir quantos livros levamos. E portanto nós ficamos com essa informação. E quando chegamos ao hospital voltamos a validar antes de começar com as enfermeiras. Mas pode ser sempre uma entrada, é preciso ter sempre uma grande sensibilidade, pode ser sempre uma entrada num momento, num espaço delicado da família, não é? É sempre. Em que, chegando lá, se calhar têm que medir aquilo que podem fazer, não é? Sim, completamente. Nós nunca vamos não há lição estudada e uma das coisas que aprendemos na formação é saber lidar com vários quadros que podem acontecer. Já aconteceu pais não quererem, as crianças quererem, as crianças quererem, os pais não, ou vice-versa. Já aconteceu a criança estar a preparar-se para um exame e não podemos ler histórias, ou às vezes a preparar para o exame os enfermeiros pedem para contar histórias, para distrair. Portanto, há muitos cenários, quando entramos num quarto é sempre diferente, por muita experiência que tenhas. Eu já fiz não sei quantas ações, não é? Para além da Nuvem Vitória, o meu trabalho enquanto voluntária de pediatrias hospitalares já tem muitos anos e eu nunca tive 2 dias iguais, e neste caso 2 noites iguais. Nunca há 2 noites iguais. Há noites em que os miúdos estão muito bem dispostos e há noites em que estão péssimos e cheios de dores e não querem histórias. Já aconteceu ir ao hospital e numa enfermaria com 17 camas só conseguimos contar a uma criança. Às vezes deve ser um bocadinho duro ser um contador de histórias da Nuvem Vitória, não é? Porque ver miúdos doentes não é a coisa mais agradável do mundo.
Sim, nós, num mundo perfeito não existia nem a nuvem, nem qualquer outra instituição que trabalhasse em prol das crianças nos hospitais, porque no mundo perfeito as crianças não iam adoecer nunca. Mas acontece, e de facto por isso é que também vamos em dupla, porque há pessoas que ficam mais sensíveis a uns casos, outras ficam sensíveis a outros. Há pessoas que ficam mais sensíveis à dor dos acompanhantes, dos cuidadores que também estão internados, do que propriamente às crianças, porque há crianças que estão com doenças muito complicadas, mas não têm noção, estão divertidas, estão bem dispostas, estão obviamente aborrecidas porque estão no hospital, mas no geral, acima de tudo, os nuvens não se podem esquecer que estão a fazer uma visita e portanto só entram se forem convidadas e tentam que aquele momento torne, pelo menos aqueles 10 minutos da história, as paredes do hospital desapareçam e possam viajar um bocadinho para outros lados. É isso que tentamos, não é? Tentamos sempre ter histórias muito positivas, divertidas, histórias que nós no início, por exemplo, no projeto piloto achávamos que íamos contar histórias para adormecer, mas não, nós contamos histórias para serenar e portanto se conseguimos serenar, baixar o cortisol, que é a hormona do stress, se conseguirmos baixar o stress do quarto todo, os pais, os avós, os cuidadores, os tios e a criança internada, já cumprimos o nosso papel. É claro que há noites menos fáceis, mas também temos muitas nuvens que tiveram a visita da nuvem quando estavam internadas com os seus filhos e agora contam elas histórias. Portanto, acabam por perceber o bem que foi, o bem que fez aqueles bocadinhos com histórias. Eu ia perguntar se alguém que estivesse doente foi a ser voluntário. Pronto, já tenho aí a resposta. Sim, os pais neste caso. E temos muitos meninos que dizem que quando forem grandes vão ser nuvens. Exatamente. Vocês não ouvem histórias também deles? Eles não contam já histórias também quando estão no hospital? As histórias que eles também devem ser divertidas, não é? Divertidas. Sim, algumas mais duras. Depende das crianças. Há crianças que estão bem, já sabem que vão sair, por exemplo. Há miúdos que têm alta às 6 da tarde, mas obrigam os pais a ficar no hospital até a nuvem chegar para ouvir a última história em hospital. Há miúdos que têm que ir muitas vezes aos hospitais e os pais dizem que já notam uma diferença, porque eles perguntam logo, mas vai lá estar a nuvem, então já vão com um bocadinho mais de ânimo. E isso é muito bom, saber que ajudamos a minimizar o sofrimento deles, não é? Que é mesmo assim. A chatice que é estar num hospital, não é? Fernanda, estas histórias são todas... perguntar alguma coisa à Fernanda Freitas. Boa. Então vai lá, Inara. Faz lá uma pergunta à Fernanda. Sobre as histórias da Nuvem Vitória, conta lá. Não é? Sobre as histórias que ela conta nos hospitais. Quais são as histórias que tu contas? Ui, Nara, conto tantas. Olha, o meu saco normalmente, estás a ver, olha, o meu saco das histórias, normalmente tem para aí umas 7 a 10 livros. Mas às vezes também levam uns amigos para me ajudar a contar histórias. Posso não contar eu, pode contar este meu amigo, que é um bonequinho que anda aqui no meu saco. Mas olha, gosto muito de histórias com gatos, gosto de histórias com unicórnios, olha, esta é tão bonita. Unicórnios. As histórias que tu gostas mais? Olha, vou ter que dizer qual é a história que eu gosto mais, é fácil, sabes porquê? Porque fui eu que a escrevi. Esta história foi eu que fiz. Chama-se Porque Não Dormem os Gatos. Muito bem. Gostas de gatos, Inara? Então, olha, esta é uma história também. Olha, tenho ali o meu a dormir. Tá, eu acho que não tenho câmara atrás, senão mostrava. Então, esta é uma história dos gatos, estás a ver? Que não queriam ir dormir e eles começam assim acordados. Estes desenhos são do Sérgio Condesso, que é muito bom a ilustrar, e eles começam acordados e depois de muitas aventuras adormecem. Fernanda, quando se fala de música para crianças e de histórias para crianças, a gente deve dizer que são escritos especialmente para crianças. É porque o meu mais pequenino tem uma data de livros que eu adoro ter na cabeceira porque adoro de vez em quando olhar para eles. Nós já não usamos esse termo. Exatamente, desistimos e nós neste momento estamos todos os dias às 3 da tarde
em direto a ter umas conversas no nosso Instagram com uma série de pessoas ligadas direto ou indiretamente ao universo mais infantil. E os ilustradores e os escritores, editores e livreiros são os primeiros a dizer: nós podemos dividir para ser mais fácil perceber onde é que se arrumam, mas há livros que eu tenho que são tudo menos infantis. Eu tenho um livro que é infantil-juvenil, que é este, O Rei que Baniu o Escuro, e é um livro que tem uma mensagem muito forte, ou seja, nós podemos também, dependendo da maturidade da criança, contar de uma maneira, ou então, se for para um adolescente, não lemos da mesma maneira. Portanto, tudo depende de como é que nós também... Há um livro fantástico chamado A Grande Fábrica das Palavras, que é tudo menos infantil, e que tem a ver com a importância das palavras e o valor das palavras. De facto, eu já ouvi muitas vezes esta pergunta. Ultimamente tenho ouvido mais livros para a infância, não livros infantis, mas hoje a educadora da Inara contou uma história que eu acho mais me tocou do que ela, que é Quando a Mãe Grita, de Jutta Bauer. É tão bonito. E de facto conta o que acontece ao filho pinguim quando a mãe pinguim grita. Ele destruiu-se. Ele descoce todo, ele espalha-se todo, despedaça-se pelo mundo e depois a mãe vai à procura dos pedaços e vai cozê-lo. E de facto dá a perspectiva, eu acho que é mais para os pais, dá a perspectiva da criança, o que acontece quando nós damos um berro. E este claramente é um livro, sim, para a infância, mas se calhar um bocadinho mais para os pais do que propriamente para a criança. Fernanda, com estas crianças o cuidado é menor do que com as crianças nos hospitais? Isto é, quando conversamos com as crianças nos hospitais é diferente do que quando conversamos com as crianças em ambiente de casa? A diferença é que nós nunca nos sentaríamos como a mãe está agora com a Inara. Não nos podemos sentar nas camas nem nas cadeiras dos hospitais. Temos cuidado, por exemplo, se há uma criança que está em jejum devido a uma cirurgia ou qualquer coisa, não contar histórias com comida, porque é uma crueldade, não é? E portanto nós temos sempre este cuidado de não fazer, tentar nunca fazemos perguntas sobre a doença, nunca fazemos perguntas sobre onde é que está a mãe, onde é que está o pai, nunca fazemos essas perguntas. Portanto, tentamos ter uma conversa do género: olá, que livros é que gostas? Gostas de princesas? Que idade é que tens? Coisas mais normais e que não invadam a esfera privada da criança, não é? Perguntamos o nome, a idade, só para vermos o tipo de livros. Às vezes perguntamos o clube de futebol, porque é muito divertido brincar com a questão do clube de futebol, é sempre um quebra-gelo ótimo, não é? Porque se os meus dizem assim: sou do Benfica, pois, a Águia Vitória, e brincamos com a Nuvem Vitória, e eles dizem: somos do Porto, e nós: Porto, azul e branco, como a nossa t-shirt. Pronto, estás a ver, há montes de coisas que podemos fazer, e isso aprendemos todos na formação. Portanto, o cuidado que temos é não ser invasivos, porque somos uma visita, não é? Somos uma visita de desconhecidos, portanto temos que ir assim, pé ante pé. Muito bem, à conversa com Fernanda Freitas estivemos a falar da Nuvem Vitória, uma belíssima ideia de empreendedorismo social, que agora também está parada a atividade, não é, Fernanda? Temos de estar em suspensão, como todo o país, infelizmente, mas acreditamos que em breve vamos conseguir continuar a fazer o nosso trabalho.